Para ter boa saúde, uma das coisas fundamentais é ter uma boa alimentação. E Deus fez uma variedade tão grande de alimentos para que cada um tenha o seu gosto, Ele permite. Você não é obrigado a gostar de jiló, eu gosto, mas você não é obrigado. Muita gente não gosta. Eu não gosto de nabo, por exemplo, ou de rabanete. Eu posso até comer, mas não é a coisa que eu tenho um prazer. Nossa, que beleza. Então, Deus coloca, por exemplo, a vitamina C em vários alimentos. Você não gosta de um, você pode adquirir a vitamina C em outros, né, que você goste. Então, isso mostra uma coisa interessante. Ó. Siga bem o meu raciocínio para você entender o resto do vídeo. É simples, mas preste atenção. Quando você está comendo, você está alimentando o seu corpo para que ele tenha saúde, que tenha força, tenha tudo aquilo que o seu corpo precisa. Só que, durante a alimentação, você já está tendo prazer. O prazer da alimentação não é o resultado do que ela traz, é o durante já. Já ali, enquanto você está se alimentando, tem um prazer maravilhoso. Né? Comer é um dos melhores prazeres que Deus deu ao ser humano. Então, o que eu quero dizer é que você não precisa esperar o resultado da saúde para ter felicidade e prazer. O prazer já vem logo na hora que você está se alimentando. Ok? Repeti várias vezes isso. Beleza. Quando a Bíblia fala sobre obedecer a Deus, alguns que são contra a lei de Deus, infelizmente, eles acabam sendo contra a obediência. Muitos creem que a graça permite a desobediência, e isso está muito errado. Mas esse assunto eu quero falar melhor outro dia. Então, a obediência já é prazerosa se você está em Cristo. Se você está em Cristo, já é prazeroso o obedecer. Você não está fazendo nada por uma recompensa. A recompensa vai vir para os obedientes. Isso é bíblico. Né? Por exemplo, em Apocalipse 22, verso 11, eis que cedo venho e comigo eu trago o galardão. Né? Aliás, nem é verso 11, mas é no capítulo 22, perto do verso 11. Eu estou confundindo agora. Mas não importa, é só você abrir ali, no capítulo 22, Jesus fala, eis que cedo venho e trago comigo o galardão para dar para cada um conforme as suas obras. Ok. Então, nós não podemos ser tão estúpidos ao ponto de dizer que obediência e desobediência são iguais. Né? Então, se você pergunta, é uma pergunta errada, tá? Essa pergunta é errada, mas muitas pessoas fazem. Nós somos salvos pela obediência à lei? Essa é uma pergunta errada, mas ela existe. E a resposta é não. Agora eu vou te falar, vou fazer outra pergunta parecida. Nós somos salvos pela desobediência à lei? Não, né? Então, veja, se a obediência à lei é uma coisa positiva, não salva, imagine a desobediência à lei. Imagine a desobediência à lei. Tá? Então, se você não tem prazer em obedecer a Deus, você não está sendo tocado pela graça. A graça não te curou. A graça não tocou na sua vida. O pastor batista americano Paul Washer, eu já vi vários sermões dele, e ele estava contando que um dia ele estava na igreja batista, e ele começou a falar sobre a lei de Deus, e alguém levantou e falou assim, lá vem você, querendo trazer-nos de volta sobre o jugo da lei. Aí ele falou assim, irmão, ele falou para o homem, qual o mandamento da lei que te perturba? Qual é? E ele ainda perguntou assim, é o adultério? Então, veja que situação, né? Está escrito na Bíblia, o salmista diz,
eu amo a tua lei. Ué, se hoje os evangélicos odeiam a lei de Deus, ou desprezam, ou até eles caçoam, né? Uma palavra antiga, né? Se zombam, né? Zombam da lei de Deus, né? Zombam daqueles que dizem que é necessário obedecer à lei de Deus. Então, já existe uma tristeza aí muito grande para Deus, né? Para Deus, ok? Porque a lei foi dada para dar prazer para a nossa vida. É um assunto muito profundo e você deve estudar com carinho esse assunto. Você deve olhar com cuidado, não pode olhar com pressa, ok? Então, assim como eu falei da alimentação, então, você tem que ter prazer na obediência. Se você não tem prazer na obediência, você é, como o próprio Paulo diz, o filho da desobediência. Você é o filho da desobediência? Os desobedientes não herdarão o reino de Deus. Então, você falar a lei não salva, cuidado como você vê essa frase. Cuidado como você aplica essa frase. Ok? Porque a graça de Cristo, eu fui olhar com cuidado lá no original de Efésios, capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos. No original, os salvos, pode procurar, pode ser traduzido por curado. Então, pela graça, sois curados. Curados do quê? Uma das coisas, da desobediência. Sois curados da desobediência. A graça de Cristo não é oferecida a nós para que possamos desobedecer à lei de Deus. Não é para isso. Porque a lei, como eu já falei muitas vezes no canal, é de Deus, não é do diabo. A lei é de Deus. A lei não é de Moisés. A lei é de Deus. Ok? Então, é preciso entender isso. Você não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer em louvar a Deus, você não tem prazer em estudar a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, você não foi curado. É simples. Tem que aumentar a dose da graça. Não estou dizendo que a graça não está agindo em você, só que essa dosagem não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente. No mês de dezembro, eu fui ao médico, eu estava muito inchado, retenção de líquido, eu estava tomando um diurético por dia, e o médico falou, isso é muito pouco, você vai tomar 3 por dia. Em um mês, eu perdi 20 quilos, em um mês, desinchando, colocando o líquido acumulado para fora. Então, aumentou a dose, resolveu o problema. Se você está vivendo uma vida de desobediência, aumenta a dose da graça. Vá atrás disso, peça a Deus, busque, sinta até a graça de Deus agindo na tua vida. Você tem prazer na desobediência, você precisa se converter. Isso que eu estou falando é algo muito sério. Não é um assunto religioso. Não se engane, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando em Cristo em nossa vida. Não estou falando de pensamentos positivos agora, nem estou falando assim, respire bem, que é importante, mas não resolve. Só isso é muito pouco, tá? Continue no nosso canal, nós vamos falar muito sobre esses assuntos. Assuntos reais, assuntos divinos, espiritualidade que cura, espiritualidade que traz vitórias. Deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque eu sei que tem muita gente precisando disso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ore pelo nosso trabalho, lembre-se de nós nas suas orações. Nós agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.